Boa noite. Hoje eu vou dividir. Não vou tentar ensinar nada a ninguém, não. Desculpa a voz, é que eu tô bem gripado e a voz está meio rouca e um pouco falhando, né? Isso normalmente já não é bom, hoje vai ser mais complicado. Mas eu vou dividir com vocês um problema um pouco dos nossos tempos, né? Que é, muitas vezes Deus fala muitas informações, Ele vai revelando, vai falando, e no nosso coração muitas vezes a gente tem dúvidas, não sabe o que fazer, não sabe para onde correr, não sabe como fazer as coisas que Deus fala, falta dinheiro, falta fé, falta um pouco de tudo. A primeira notícia boa é que Deus sabe disso. Quando está falando para a gente, Ele conhece a gente de dentro para fora. E como a gente conhece a gente assim de dentro para fora, Ele sabe quais são as nossas reações. Então tem vezes que Deus está falando com a gente que está provocando a gente, está querendo nos informar, está começando a preparar a gente para outras coisas, está usando... Né, Deus prepara a gente antes, com muita antecedência, para tudo. Então Ele vai ensinar a gente a ter fé. Ele vai ensinar a gente a saber reagir da forma certa nas horas mais complicadas e não fáceis. Ele vai ensinar a gente com antecedência as coisas, vai nos avisar, vai preparando o nosso coração. Então esse texto que eu gosto muito, que é Mateus 6, 24, confiança em Deus. Deus sempre me mandou esse texto quando eu estava com muita angústia no coração, porque eu não via saída humanamente à minha frente para aquelas situações que eu estava. Hoje, depois de muitos anos, eu vi que Deus me preparou e as coisas foram encaminhadas por Deus e teve soluções que eu não esperava, coisas que são fantásticas. Mas esse texto ele sempre foi usado por Deus para tirar a minha angústia, tirar a minha agitação, me preparar a viver o hoje, né? Muitas das vezes Deus, minha cabeça vive projetando lá na frente, é meu normal. E Deus me mostra coisas lá na frente, 10, 20 anos antes. E às vezes, meu coração às vezes bate assim preocupado, né? Como é que eu vou fazer para passar por aquilo? Como é que a minha família vai fazer para passar por aquilo? Quem vai se converter? Quem não vai se converter? Como vai ser essas coisas? Quem vai também? Para quem mais essa informação? É tanta coisa que vai gerando uma balbúrdia dentro da gente, e isso tudo ataca a nossa fé. A gente geralmente dá medo, né? Você vê, né? Ataca a nossa fé, dá angústia, vai dando medo, falta de fé. Aí vem essa palavra, vamos ler juntos? Diz lá, né? Pega lá. Confiança em Deus. Então essa é uma oração, uma palavra que na verdade é uma oração para você. E quem está rezando essa oração para você é o próprio Jesus, né? Diz assim: portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, nem pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, e nem pelo que vestireis. Olha só, ele falou das três grandes problemáticas nossas, né? Minha preocupação pela minha vida, certo ou não é isso? Né? Pelo aquilo que eu vou comer, a necessidade básica, e como eu vou, ou daquilo que eu vou me vestir, como é que eu vou aparecer em público, eu vou fazer as coisas. Jesus fala, não se preocupar com nada disso. Continua ele. A vida não é mais que o alimento? O corpo não é mais que as vestes? Então já começa a voltar a doutrina dele.
né? Nós somos muito mais do que aquilo que comemos ou do que vestimos, né? O ser e o ter. Deus está jogando isso para a gente. Então, para se desprezar, abrir mão, ser livre disso para segui-lo. Presta atenção, né? Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, mas colhem nos celeiros, recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Nem recolhem nos celeiros, porque elas não guardam nada. Mas o Pai do céu vai lá e as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Eu sei que você pode começar, mas a ave é aquilo, mas acalma, cessa agora toda a tua preocupação. Você vale mais do que as aves que o Senhor as alimenta. Os animais, você vale mais do que eles. Quem está dizendo isso é o próprio Jesus. Lê de novo. Não valeis vós muito mais do que elas? Ou seja, você não se dá valor. Deus está querendo curar isso dentro de você, né? E primeira coisa, você não se dá valor e você não acredita que Deus te dê valor e que Ele venha te sustentar. Viu como a palavra às vezes dói porque ela vai na nossa ferida? E Ele está querendo falar, não valeis vós mais do que isso? Né? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado na duração de vossa vida? Ou seja, um côvado, um segundo, um minuto, mínimo. Ninguém pode. Ninguém. Quando o Pai chama, pode ser rei, pode ser rico, pode ter todas as engenharias e medicinas do mundo. Chegou a hora, Deus desligou a tua tomada, retirou o teu espírito, acabou a sua vida, né? Ou seja, o Pai do céu controla isso. Você não deve se preocupar com isso. Aí vem um outro conceito. Você vai morrer no dia e na hora que o Pai do céu determinou. Porque tem uma história para você, você tem que viver essa história. Não se preocupa. Eu vou ter mais 80 anos, vou ter 50 anos, vou ter 40. Não se preocupa. Isso não compete a você. Compete a você viver a vida segundo o chamado que Ele te deu. Né? E por que vos inquietei com as vossas vestes? Por quê? Né? As vestes muitas vezes é para aparecer para os outros. Entendeu? Ele está dando uma espremida em você. Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Com toda a riqueza, com toda a opulência que Salomão se vestiu, nenhum deles foi tão bonito, bem vestido, quanto um lírio do campo. Né? Ou seja, o lírio é muito mais bonito do que um homem super bem vestido para Deus. A criação dele é perfeita. E nós tentamos embelezar a criação e, na verdade, ficamos muito abaixo disso. Deu para entender a palavra? Né? Se Deus veste assim erva do campo, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais vós, homens de pouca fé. Então, agora o Senhor foi lá no problema. Né? Eu estou tentando me vestir para parecer. E Deus falou assim, não faz isso. Não faz. Né? Porque Deus se preocupa com tantas coisas e o lírio para ele ser perfeito e tal, e hoje ele cresce, amanhã ele vai ser cortado e botado ao fogo. Você não. Deus fez para ser diferente, para crescer, ser a dignidade de um filho de Deus. Não faça isso. E se você estiver agindo desta forma, desculpa eu falar de forma mundana, ele fala qual é a causa. Qual é a causa? Homens de pouca fé. Não é que você não tenha fé, mas é que ela está muito pequena, eu diria quase discreta.
Deu para ver que o Senhor vai na ferida, homens de pouca fé. Então, eu sempre olhei quando eu vi essa coisa, então o Senhor fala assim, e Deus falava, eu falo assim, Senhor, o problema está na minha fé. Eu não estou exercendo. Eu estou deixando o mundo me levar, as preocupações do mundo, a agitação do mundo. Isso está me afastando de vós. E a resposta de Deus: não vos aflijais e nem digais que comeremos, que beberemos, que vestiremos. As três coisas de novo, né? São os pagãos que se preocupam com isso. Ou seja, quando a gente fica com esse pensamento, nós não estamos sendo filhos de Deus, nem servos de Deus, nada disso. Nós estamos sendo pagãos, aqueles que não creem, não experimentaram, não vivem o amor de Deus, a providência divina, né? Deu para ver onde é que, né? Ele fala, ajuda e mostra o comportamento errado, né? Que nem eu gosto de falar, Deus, como ele recebe todo mundo de braço aberto, recebe. Mas você vê que ele corrige como um pai, como um mestre, e fala, você tem que mudar de vida. Não seja mais pagão, né? Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Olha só que coisa interessante. Ele sabe que eu preciso comer. Ele sabe que eu preciso vestir alguma coisa. Ele sabe, né, o que eu comer, eu beber, né? Hoje em dia a gente falaria, né, se fosse Jesus, ele sabe dos teus boletos bancários para pagar, né? Ele sabe, né? Então, você vê, ele está dando a ciência, o conhecimento que Deus te conhece no detalhe de cada necessidade sua. Né? Eu estou falando para você assim porque é assim que eu vejo Deus falando comigo. Qual é a saída dele? Buscai, agora ele vai para a solução, tá? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Então, Deus está falando assim, tem que ter conversão. Isso aqui, buscai primeiro o reino de Deus, está falando conversão, convertei-vos, muda teu foco, muda tua visão, muda teu pensamento, busca primeiro a Deus, né? E a sua justiça. E a primeira justiça, a palavra justiça, a maioria das pessoas acha que é justiça humana, não, é a justiça do reino. E a primeira justiça do reino é reconhecer que Jesus é o Filho de Deus vivo. Então Paulo vai falar um pouco sobre isso, né? A primeira coisa que Deus fala que é sobre justiça é reconhecimento de Jesus, o Filho de Deus vivo, e depois você vai reconhecer todo o plano de Deus. Buscar né? Que justiça? A justiça de Deus que está falando, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Qual justiça? Do reino de Deus. Não é a da terra, não é esse negócio de dar e tomar, pegar e devolver. Não. Isso é pagão. Ok? Ele está falando de justiça do reino. Buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. E todas essas coisas serão dadas em acréscimo. Aí pega um pouco. Olha o que Deus está falando. Deus vai falar o seguinte, né? Que quando a gente busca o reino de Deus e a justiça de Deus, a verdade de Deus, a vida em Deus, né? A gente descobre um outro caminho. E o outro caminho vai dizer uma coisa muito interessante, que Deus é tão amoroso conosco na sua providência que tudo o que nós temos, que nós recebemos, é um acréscimo do amor de Deus. Legal, né? Então Deus está falando que vai dar tudo isso em acréscimo. Não é porque você merece, não. É porque Ele gosta de dar. É um acréscimo. Ele não está te dando por justiça. Vê a diferença? É um acréscimo em referência ao amor dele. Não é legal isso? Continuando. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Volto aqui. Deus fala assim, não se preocupeis com o dia de amanhã.
Sabe por que ele está falando muitas vezes disso? Porque muita gente sofre na vida de angústia, de fica exaltado, porque o que vai acontecer comigo? Como é que vai ser minha vida? E aquilo vai agitando a pessoa. E Deus fala assim, calma, serena-te, serena-te, né? Não é esse o pensamento que você tem que ter. Deus está falando assim, né? Que ele fala, não os preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã está lá, né? Se preocupa com os dias, com o dia de hoje. No dia de hoje. E hoje você tem as suas preocupações próprias. Então, Deus quer que você viva hoje, se preocupe com fazer as coisas de hoje. Quais são as suas preocupações? Viver da melhor forma possível hoje, amar hoje, né? Se reconciliar hoje, rezar hoje, pedir perdão hoje, trabalhar hoje. O amanhã é de Deus, não é teu. O passado também já não é mais teu, já está na mão de Deus. Se você, na verdade, só tem o presente. E ele fala, hoje você tem as suas preocupações, os seus trabalhos, porque muitas vezes as pessoas entram nesses problemas, como é que vai ser amanhã? Entra um medo, uma paura, entra todo hoje essas síndromes que a gente conhece hoje, e essas síndromes, o que elas fazem? Elas entram na nossa vida e nos paralisam, né? E Deus está falando, não, vive o hoje. Sabe, eu já rezei por muita gente com síndrome de pânico. E a maioria das vezes o que Deus fala é para tomar cuidado hoje. E se possível, você deve fazer as coisas agora. Você tem que estar sempre no agora. A pessoa vai começar a ter o seu domínio da sua vida, ela rezando e pedindo a Deus a força para movimentar o agora, viver o agora, e ela vai se libertando da síndrome do pânico. É com a oração e a cabeça tem que ser reestruturada para o agora. Sair das outras, as 300 mil outras preocupações. Não. Para. Serena-te. Ouvir o meu agora. É semelhante a quem está saindo do alcoolismo. Eu não sei se eu vou parar de beber nos próximos 6 meses. Não. Você para agora e vai tomando conta do seu no dia a dia, sua preocupação diária. De hoje eu não vou beber. Hoje eu não vou ter pânico. Hoje eu vou lutar contra a minha fraqueza. Isso também é a minha forma de libertar como qualquer pecado grave. Igual, sai da igual. É oração e luta no hoje. Hoje eu não vou fazer mais essa desgraça. Hoje eu não vou pecar. Hoje eu vou lutar contra os meus erros. Hoje eu vou melhorar. Quando você vai lutando todo dia no hoje, você melhora e de repente você nem tem mais aquele problema que você tem. Ele já foi embora. Porque Deus ajudou na sua cura, na sua conversão, e a sua cabeça já mudou. Porque Deus já atuou aí, né? E finalmente, a última palavra aqui, a cada dia basta o seu cuidado. Em outra tradução vai falar assim, que os dias são maus, ou seja, são difíceis, são complicados, são batalhas, né? Então a cada dia basta a sua batalha, a cada dia basta a sua guerra, a cada dia basta a sua vitória, a cada dia basta você se empenhar e ser de Deus. Então, esse texto Deus me deu diversas vezes. Toda vez que Ele me dá é porque eu estou com alguma crise de ansiedade, que eu não estou vendo uma saída, que eu não estou vendo como é que vai acontecer. Deus fala assim, calma. Não valeis vós mais que os aves? Não valeis vós mais que a sua comida, a sua bebida ou suas vestes? Né? Será que eu gosto de você porque você está bem vestido? Ou que você comeu bem? Não. Essa é a maioria das pessoas, quem está suportando essas coisas, não entendeu Deus. Né? Nosso Deus, Ele vê a gente de dentro para fora. Então Ele se agrada do seu coração. Ele gosta das suas ações. Tá bom, eu não sou... você é um santo, né? Não. Ele sabe que tem as batalhas que a gente está lutando para melhorar todo dia. Né? Então, essa batalha que o Senhor te chama a fazer, pequenas batalhas diárias.
e vitórias diárias com Ele, né? Esse vídeo ficou um pouquinho longo aí, queria desculpar, mas eu acho esse texto tão bonito que eu queria dividir com vocês. E toda vez que você tiver uma crise de ansiedade, uma crise de fé, não sabe o que vai acontecer, o que vai fazer, pega esse texto e reza ele, devagarinho, e vê o que acontece depois. Tá bom? Paz e bem.